Você é e pode muito mais do que pensa. Pode ser em um momento em que tudo dá certo e tudo está claro para você. Pode ser quando nada funciona e está tudo confuso para você. É quando algo desperta dentro de você e você percebe que as coisas da vida são a vida das coisas que habitam você e fazem um novo sentido, e você tem um novo olhar para as coisas da vida. E aí, pessoal, vamos lá porque temos muito que conversar hoje aqui no Coisas da Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, a hora é agora. Mete o seu dedão aí para você se inscrever no canal, toca o sininho porque assim você será avisada e avisado dos próximos episódios. Olha, meu nome é Aloysio Alves, eu trabalho exclusivamente com terapia familiar, ajudo as pessoas a resolverem questões de sexualidade, terapia de casal e também negócios e orientação de carreira. Eu adoro fazer isso porque já tem aí a metade da minha vida, praticamente mais da metade da minha vida na realidade, em que eu venho me aperfeiçoando nesse trabalho. Adoro fazer tudo isso. Oriento pessoas na universidade e também trabalho fora da universidade, atendendo pessoas no consultório, também online. Hoje, então, com essa expansão das plataformas, do alcance da internet, eu tenho tido o privilégio de atender pessoas do mundo todo, de várias regiões, tanto a brasileiros que moram no exterior, quanto também a estrangeiros, desde que eu consiga falar a língua deles, mas como eu estudei algumas línguas e já vivi fora também do país, eu tenho tido essa, vamos dizer, essa graça, esse presente de poder dialogar e atender pessoas aí do mundo inteiro. Como eu disse, eu adoro fazer isso aí. Mas eu estava preocupado porque ficando só atendendo no consultório ou orientando na universidade, fazendo workshops ou mesmo escrevendo e publicando livros, isso não é suficiente para que eu possa conversar com você. Então eu criei o Coisas da Vida, porque aqui no Coisas da Vida nós levantamos vários assuntos, inclusive assuntos e temas que são sugeridos por você. De repente uma pergunta sua que você coloca aqui na área de comentários, uma sugestão e óbvio, um comentário pode virar um vídeo aqui. E eu faço questão de olhar, de ler e de responder aquilo que as pessoas me escrevem. E hoje eu resolvi então, baseado em tudo isso, e eu estava aqui dizendo de ter criado esse espaço para a gente dialogar, eu resolvi, a partir desses diálogos, trazer para você algo que eu já comecei afirmando no início do vídeo. Eu disse que você é, e vamos dizer assim, vou até ampliar, você é muito mais do que você imagina ser. Você pode muito mais do que as pessoas disseram para você. Eu fico muitas vezes extremamente chocado, negativamente, vamos dizer assim, quando eu encontro pessoas que têm um potencial tão rico e se contentam com pouco. É muito triste, pelo menos eu fico triste. E algo que me alegra muito e me traz então assim uma alegria profunda é exatamente ver pessoas que superam as próprias dificuldades, pessoas que superam as barreiras internas e as barreiras externas e conseguem fazer valer o seu potencial. E realmente eu quero repetir para você, uma das minhas maiores alegrias é ver gente superar as próprias expectativas, superar também
as expectativas dos outros e, claro, superar as grandes barreiras que existem na vida, dentro e fora das pessoas. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, foi quando eu saí de casa para estudar. E eu tive a oportunidade de estudar numa escola muito especial, infelizmente hoje não existe mais, que era, na época, uma escola que era remanescente lá do antigo Colégio do Caraça, nas Minas Gerais. Era uma fazenda chamada Fazenda do Engenho, e ali havia uma escola apostólica, e ali era o início da carreira estudantil para quem quisesse se dedicar mesmo aos estudos nessa área. E eu tive a oportunidade de ficar bons anos ali, depois dei continuidade aos estudos na mesma instituição, só que em outra região do estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e foram assim 6 anos espetaculares, em que eu pude ter contato com professores incríveis, homens dedicados à espiritualidade profunda, homens que se dedicavam ao conhecimento dos mais diversos, desde a geologia, passando pela botânica, biologia, matemática, parapsicologia, música, línguas estrangeiras, enfim, uma riqueza e, claro, a própria teologia, a filosofia. Eram professores maravilhosos. E eu digo para você, nesse período em que eu entrei lá, quando eu tinha 14 anos, e que já era uma decisão minha, uma vontade minha de estudar ali desde os 9 anos, mas eu não tinha idade para começar naquele lugar. Mas quando eu cheguei lá, eu encontrei uma biblioteca extraordinária que eu jamais imaginaria encontrar. Biblioteca muito rica, muito bem montada pelos professores daquela instituição, livros e obras clássicas em vários idiomas. Aquilo estimulava o estudo, também a prática de várias modalidades esportivas que nós tínhamos ali. Era muito instigante. Naquele momento que eu cheguei lá, eu tive um pensamento, uma ideia que eu me lembro como se fosse agora. Eu disse para mim mesmo que o ser humano, ele é capaz de ir muito mais longe. E aquela experiência de chegar num lugar tão rico de conhecimento, um contato com a natureza, um contato com animais, estudos, disciplina, desde o raiar do dia até a hora de dormir, uma disciplina rígida. Aquilo tudo me mostrou que o ser humano tem um poder imenso. Por isso que eu digo para você, você é e pode muito mais do que você imagina. Basta você se colocar numa trilha em que você use o seu potencial de uma forma disciplinada. Depois, com o passar do tempo, na minha fase de amadurecimento, em que eu já não estava mais naquela instituição e que pude viajar e estudar com mestres e professores em vários lugares do mundo, inclusive mestres indígenas do sul do Chile, da região amazônica, também na costa oeste dos Estados Unidos da América. Na minha maturidade, de novo, veio aquela convicção que eu já estava experimentando. Era uma convicção que é essa: o ser humano é dotado de uma capacidade impressionante. É óbvio que você pode estar pensando assim, mas o ser humano usa muitas vezes o potencial para aquilo que não é bom. Claro, eu nem vou conversar nesse ponto, porque isso realmente é decepcionante, não é? Mas o que eu quero enfatizar é que se você estiver agora
passando por um momento em que sua vida está em baixa, que a sua autoestima está destroçada, que você acha que não vai conseguir se erguer na vida porque perdeu o emprego, porque você passou por uma separação amorosa muito dolorida, ou porque você está enfrentando uma doença grave, enfim, você pode ter perdido alguém muito querido, muitas e muitas razões para você se sentir menos. Eu digo para você, o que eu mais tenho visto, principalmente nessa metade da minha vida ao atender as pessoas, é que se a pessoa se colocar numa trilha de crescimento e de superação, ela demonstra para ela mesma, ela prova para ela mesma e ela traz e gera resultados em que realmente ela, de uma forma muito clara, ela vai manifestar o seu grande potencial, um potencial que está na cabeça e um potencial ainda maior que está no coração. É por isso que meu convite para você é: levante sua cabeça, erga-se, não fique aí olhando para baixo. Se você precisa superar algo, supere. Se não consegue sozinho, busque ajuda. Entende? É não ficar parado, porque a vida é um grandioso presente e nós todos que estamos aqui, e você não é diferente, você é e você pode muito mais do que você imagina ser. O que precisa fazer é observar se você não está aí preso em algum condicionamento, algo que veio da sua família, algo que veio de professores, de pessoas influentes, de adultos que muitas vezes podem ter condicionado você a você esperar muito pouco de você mesma e de você mesmo. E eu digo para você, com todo respeito, todo carinho, você é e pode muito mais do que você imagina. Se você gostou desse nosso papo aqui, dá um like, dá um joinha e um detalhe, eu espero você na próxima terça-feira às 9h30 para mais um Coisas da Vida. Até lá!